Shalom, colegas do grupo. Voltamos ao estudo do Sefer Moreh Nevuchim. Estamos no capítulo 20, um capítulo muito interessante que vai nos colocar aí dentro do guia léxico que o Ramban está fazendo, numa nova introdução de um dos temas que ele vai tratar ao longo do guia. Ele começa por aqui, que é a questão do entendimento relacionado a o que se chama de atributo. Então veja só, nesse capítulo curto, o Ramban inicia esse tema, né? Mas é o leitor atento que vai perceber. Então, esses dois termos aí, o Ram e o Nissá, são apresentados no sentido corpóreo e incorpóreo, né? Os dois são homônimos, né? Então, a ideia do Ramban aqui é mostrar o uso desses termos dentro daquilo que nós chamamos linguagem profética ou discurso profético, né? E ele, na verdade, só usa os dois por uma questão de consistência, porque eles aparecem juntos em determinados textos bíblicos, como ele mesmo vai citar de qualquer maneira. Só para que você entenda por que os dois aparecem juntos, né? Então, o primeiro é Ram. Ram, o primeiro sentido de Ram é uma elevação espacial, obviamente. E o segundo sentido é uma elevação em dignidade, em grandeza, em honra, enfim, um conceito, né? E é só neste segundo sentido que o termo é usado em relação ao Elohim. Então, ele cita como primeiro exemplo Bereshit 7,17, para exemplo, portanto, da primeira definição, né? Vaihi hamabul arba'im yom ala aretz, vairbu hamaim, vaisu etateva, vataram, esse é o termo, meala aretz. Então a inundação durou 40 dias sobre a terra, a água subiu, e a arca flutuou, e foi elevada, vataram, sobre a terra. É interessante esse termo, porque o Ramban, quando ele cita isso no original, ele não cita dizendo a arca subiu. Ele cita isto subiu. E no texto da Torá está a arca subiu, a Teva, né? Então, quando você pega a versão Paines, está no jeito que o Ramban colocou. E isto subiu. Na versão do Sefaria, você pode ir lá olhar, o texto já está corrigido. Então, é interessante, por que ele teria colocado assim? Pode ter sido um erro de copista, é verdade. Mas também pode ser uma alusão ao sentido metafórico de Teva. Teva é tratada em vários textos da literatura como símbolo de alguma coisa. Não exatamente como a coisa, provavelmente dita, uma embarcação. Até porque Teva é um termo arcaico para caixa. Para caixa, né? Então você fica meio... Era um barco, era o que era aquilo? Não era uma coisa muito trabalhada nesse aspecto de como eles fazem aí, de querer saber onde é que está e tal. É parte da narrativa, né? E, portanto, ele colocou e isto possivelmente nesse sentido. Segundo esta visão, então ele não teria errado, ele teria feito isso de propósito. Outra opção é que um copista compilou errado algum texto. E note que o uso aqui é para ser negativo, no sentido de dizer que é para ser corpóreo, né? Porque é o primeiro sentido. E, portanto, aqui o sentido negativo é o fato de estar falando da destruição causada pela inundação, né? Então esse é o sentido negativo. Quer dizer, a inundação fez a arca subir. Então essa subida não foi uma subida positiva no sentido, né? Foi uma subida negativa. Daí ele traz a segunda definição, que é Terrilim 89:20. As dibarta bachazon lachasidecha vatomer shiviti ezer al gibor arimoti bechur me'am. Então houve um tempo em que tu falavas em visão, declaravas a teus leais, socorri o guerreiro, exaltei, e aí é arimoti de Ram, né? Alguém escolhido dentre o povo. Então aqui já é a segunda definição. O sentido ali não é que a divindade levou Davi num pedestal, num pódio, mas sim que ele se tornou rei, né?
Eu exaltei nesse sentido. Então a passagem começa com uma pausa nessas citações que nós fazemos. Ela está falando, evidentemente, do início da corrupção na monarquia judaica. Inclusive é uma denúncia de que monarquia resulta em corrupção, quase que em todos os casos. Portanto, está trazendo à memória aquele tema por nós já trabalhado, que é o tema da progenie intelectual. Então, por quê? Porque após o Shlomo, nós tivemos poucos reis que eram progenie intelectual de Davi, embora fossem todos descendentes dele. Então, isso é muito importante de entender na saga da Bíblia hebraica. Então, a repetição de tais temas, nesses textos comprobatórios que o Rambam traz à tona, eles, na verdade, estão relacionados à temática geral, como vocês podem ver. É uma literatura agadática, portanto, que ele está trazendo, uma reflexão dos que nós chamamos de piyutim, dos poemas. Ou seja, a repetição é um recurso para sublimar, para enfatizar alguma coisa. Então, este texto comprobatório e o próximo são de linguagem similar. Só que eles são distintos porque neste a ênfase é o Davi ser destacado e no outro é o Yerovam e o Baasha, que não foram progênie intelectual do Davi. Então, a linguagem é parecida, mas é o oposto. Então, isso quer dizer que apenas ele, dentre esses reis, representa a progênie intelectual do profeta, no caso, o profeta Shmuel, que era a progênie intelectual do Eli, o Kohen, mesmo sem ser filho biológico dele. Os filhos biológicos do Eli não eram progênie intelectual dele. Então, note que essas coisas estão relacionadas. E aí nós temos o próximo texto, que é irmão deste. Vayi davar Shem el Yehu ben Hanani al Baasha lemor. Ya'en ana rimuticha min ha'afar ונגיד על עמי ישראל ותלך בדרך ירבעם ותחרתי את עמי ישראל להכיסני בחטאותם. Então, eu levantei Arimoticha do pó e tornei soberano sobre o meu povo, de Israel. Entretanto, você viveu no caminho de Aravam e levou meu povo Israel a pecar, de maneira que seu pecado provocou-me a ira. Então, por quê? Porque foi de idolatria. Toda vez que idolatria é mencionado, ira também é mencionado. Lechi imri Yaravam koamar Hashem Elohei Israel Ya'an asher arimoticha mitoch ha'an ve'etnecha nagid al amei Israel. Vai falar Yaravam, que isso é o que o Hashem está dizendo. Eu destaquei Arimoticha no meio do povo. Fiz de você um príncipe sobre o meu povo Israel. ויקרא את הממלכה מבית דוד ותנאה לך ולא הייתה כעבדי דוד אשר שמר מצוותי ואשר הלך אחרי בכל לבבו לעשות רק הישר בעיני. Retirei o reino da dinastia de Davi e o entreguei a você. Apesar disso, você não agiu como meu servo Davi, que obedeceu às minhas mitzvot e me seguiu com todo o seu coração, fazendo tudo o que eu lhe tinha ordenado. Então, Melachim Aleph 14, versos 7 e 8. Estes dois textos, juntos, eles proporcionam a visão da cena toda que o Rambam quer trazer à tona. Porque em ambos os casos você tem Arimoti, uma modificação de Iram, e, portanto, o eu exaltei ali é o Hashem, primeiramente o Baasha e segundo o Yerovam. E a linguagem nos dois casos indica origens humildes. Arimoticha minafar, um texto fala, eu levantei você do pó, e depois mitoch ha'am, do povo, que é similar ao pó. Lembremos o que a Escritura fala sobre Israel: vocês serão como as estrelas e como o pó da terra, ou como a areia do mar. Então é isso. O Yerovam e o Baasha, eles não vieram de família que já tinha
o acesso, a realeza, essas coisas, né? As origens dos dois são origens obscuras, e esses chefes aí desse século do Reino do Norte, que é século X, né? Eles todos surgiram por personalidade deles mesmos, né? Eles são figuras carismáticas que conseguiram aliados e tal. E o Yerovam fundou Israel em detrimento ao estado de Yehudá, né? Quando teve a divisão dos reinos, né? E ambos lideraram revoluções contra quem estava antes e também sofreram revoluções. Eles instituíram idolatria e também foram assassinados, bem como seus familiares. Então note que essas coisas, esses temas, todos são conectados, né? E aí, portanto, o texto usa uma linguagem profética similar ao caso deles. Você pega em 14:10 e 16:3, meveir, mevi, são termos usados como expurgado, eles foram expurgados. E nos dois casos, ou cães ou aves comem os cadáveres deles, ou seja, eles não são sepultados com a kavod, para mostrar, digamos assim, um fim comum. E esse padrão se percebe no Talmud. O Talmud tem um tratado chamado Tratado de Gittin, 88a, que eu coloquei aqui. Ele cita Dvarim 4:25 e começa a comentar em cima disso e nota esse padrão que nós estamos falando. Então, no Devarim 4:25 está escrito: Kitolid bneim ubnei vanim, venoshamtem ba'aretz, veishchatem va'asitem pesel tmunat kol, va'asitem ar'a beinei Hashem Elohecha leachiso. Quando vocês estiverem gerado filhos e filhos de filhos, netos, né? E vivido bastante tempo na terra, se tiverem corrompido e feito uma imagem esculpida, a representação de alguma coisa, realizando assim mal aos olhos do Hashem, vosso Elohim. Então, comentando esse texto, o Talmud diz: Rav Huna disse, o que o verso, eles estão no meio de uma discussão, tinha uma opinião anterior, né? O que o verso do qual essa opinião foi derivada diz? O verso seria: quando vocês tiverem gerado filhos e filhos de filhos e vivido bastante tempo, e a expressão usada ali, chamando a atenção, é noshanten. Então o termo noshanten é notado como que derivado de yashan, que quer dizer velho, antigo, né? Por isso a menção disso para os netos e bisnetos e tal. Com isso a Guemará traz assim: Rabino Yehoshua ben Levi disse: a primeira destruição da terra de Israel não ocorreu, senão quando as 7 dinastias e seus tribunais cometeram idolatria nela. Então, quando o texto está falando de alguma coisa velha, de alguma coisa, portanto, que passou bastante tempo, então era como se aquele verso estivesse aludindo ao que levaria o decreto de destruição ou de remoção deles da terra de Israel. Porque o texto de Devarim está falando quando vocês tiverem filhos de filhos de filhos. Então teria que determinar por quanto tempo isso? Para sempre? Então o Talmud está dizendo, não para sempre. O decreto de destruição veio quando as 7 dinastias e os seus tribunais cometeram idolatria. E estes foram Yerovam, filho de Nevat, Baasha, filho de Yehia, Ahav, filho de Omri, Yehu, filho de Nimshi, Pekach, filho de Remaia, Menachem, filho de Gadi e Hoshea, filho de Elá. Então, tem 7 dinastias. Quem teria aludido a isso? Então, o texto do Talmud diz, conforme foi dito, citando Irmiyahu 15:9. A mãe de 7 filhos desmaiou, arfando com desespero. Para ela, o sol se pôs enquanto era dia. Ela se encontra à mercê da desgraça e desnorteada. Os demais darei a espada de seus inimigos, diz Hashem. Então a mãe, referida pelo profeta, é uma alusão à terra de Israel. Os 7 filhos são as 7 dinastias que cometeram idolatria e, portanto, gerou o decreto de destruição. Então, isso aponta que o Baasha, né, era o idólatra, e ele, portanto, se ele era a progênie intelectual de alguém, ele era a progênie intelectual do Yerovam. Então, o conceito de progênie intelectual, de agir de maneira tal,
conecta todo tipo de indivíduo, tanto justo quanto perverso. E isso é bastante importante para você entender quais são esses midrashim judaicos que falam, por exemplo, de que o profeta Eliyahu virá, como ele virá? Né? Então se fantasiou muito sobre isso. Ele virá como um fantasma, outro diz que ele virá reencarnado. Porém, o Ramban está aludindo de maneira indireta em todos esses casos, demonstrando que o profeta Eliyahu nada mais é do que progênie intelectual dele. Alguém que leva adiante o seu legado. Isto é ele vir. Este é o retorno do Eliyahu. Assim como o Elisha foi progênie intelectual do Eliyahu. Então, mesmo em gerações distintas. Note bem isso. Né? E aí, ele cita Tehillim 57:12. Ruma al-Shamaim Elohim al-Kol haaretz kvodecha. Ser exaltado, ó Elohim, acima dos céus, que a tua kavod esteja sobre a terra. Então, obviamente, não é que a divindade seja fisicamente elevada, mas que seja reconhecido como supremo. Isso quer dizer, seja exaltado, seja levantado. Né? Ruma al-Shamaim Elohim. Né? Suba aos céus, Elohim. Quer dizer, não está pedindo para ele subir. Né? Então, e é interessante que a elucidação tradicional desse texto diz que ele é uma canção naquela cena em que o Davi está escondido na caverna e aí ele agradece o Hashem por ter salvo a vida dele sem que ele precisasse matar o Shaul, que ele não queria fazer isso. Né? Então, portanto, está se contrapondo ao caso anterior do Baasha, que foi assassinado na casa do Yerava'am e, portanto, não teve a providência particular em relação a ele. Então está fazendo esse contraste. O Davi, que era progênie intelectual, tinha providência em relação a ele. Baasha não tinha. Mesmo que o Baasha tivesse tido sucesso em todas as suas... Note bem isso, né? O Baasha estava sujeito à natureza, como todos os animais. Então, tudo pelo que ele se esforçou, ele conseguiu. Não quer dizer que a providência estava com ele. Tanto que quando veio o momento dele não há nada que pudesse livrar. Davi também tentou coisas, conseguiu, e passou por infortúnios. Mas, quando a coisa não estava na mão dele, e sim da providência, a providência agiu em favor dele. Esse era o contraponto. Né? Então, estas são as observações sobre Ram. Daqui começam as observações sobre Nissá. Então, Nissá também tem dois sentidos. Elevação espacial e elevação em dignidade e nível. Né? Então, a primeira ocorrência da definição é Bereshit 42:26, que diz Vaisa'u et shivram ala hamoreichen velchu mishan. Eles carregaram, e o termo é Vaisa'u, então eles subiram, né, os grãos sobre os jumentos e partiram. Então, essa citação conta sobre os irmãos do Yosef, na primeira viagem que eles fizeram de volta para o Egito. Eles tinham carregado os animais. Foi nessa cena que eles descobriram que ele tinha colocado o dinheiro deles de volta. Né? Então, você tem ali o início de uma sequência de eventos que levou ao confronto do Yehudá com o Yosef, quando ele mostra para eles que era irmão deles, na verdade. Então, isso qualifica o texto como negativo por causa do sentido corpóreo, da questão da riqueza ser elevada sobre os animais. Né? Depois, a definição 2, que é Bamidbar 24:7. Izal maim midalav vezaro b'maim rabim vayaron me'agag malko vetnase malchuto. Água fluirá de seus ramos, sua semente terá fartura de água, seu rei será mais alto que a Gaga, e seu reino mais exaltado. E aí a expressão, vetnase, será mais subido, seria literalmente, né? Então, nesse texto, o Ramban, portanto, não quer dizer que o reino foi fisicamente elevado. Essa expressão aí, o reino será mais alto que Agag, é uma antecipação daquela derrota que o Agag teve por Shaul, né, naquele combate que o Shaul teve. Então, a passagem faz parte da canção do Bilan, que começa com aquela expressão conhecida, quão belas são suas tendas e Jacob, suas moradas, Israel, total, que é escrito em quase toda a sinagoga, né, na entrada. Então, isso é um exemplo de profecia de não-judeu, né, no caso, Bilan. Porque o Ramban
mantinha esse conceito de que profecia é uma coisa natural por parte da Nefesh, né? Por parte, portanto, da constituição da pessoa, né? Na verdade, ligada a Neshama, evidentemente, mas a Neshama se utiliza, né, de Nefesh, Ruach e Guf, né? Então, tem toda esta presença. E isso não é uma exclusividade de Israel. Aliás, isso é uma característica, na verdade, para o Rambam, do ser humano, né? Então, o ser humano que não teria acesso a isso seria o ser humano que nega a sua forma humana, que seria, no caso, seu intelecto, né? Ou seja, o ser humano ignorante. Isso é impossível ao ser humano ignorante, porque o ser humano ignorante negou a sua forma, que é, no caso, o seu intelecto. Não trabalha o seu intelecto. E note que o intelecto é o intelecto ativo, e, portanto, a consciência, né? Agora, isso não quer dizer que se uma pessoa ativa o seu intelecto, se torna de fato consciente, seja ela quem for, lhe seria negada esse acesso. Não seria, né? Essa é a visão do Ramban. Muito diferente dos misticismos, de coisas tal, que colocam Israel como se fossem entidades sobrenaturais. Isso não é pensamento do Ramban e não era dos sábios mais antigos. Eles não se viam desta maneira. Uma coisa é o pacto dos sinais ser diferente, mas outra coisa é você ser enquanto ser constitutivo do mundo, né? Você não é diferente dos outros. Então, como a profecia, no caso dos profetas que estão na Bíblia hebraica, é algo distinto, né? Porque havia muitos profetas, o Talmud fala, tal, mas a maioria dos profetas não teve seus discursos ou palavras registradas em obra, porque não eram desse impacto multigeracional como foram esses profetas especificamente escolhidos. Então, esses que são profetas, digamos, menores nesse sentido, são os quase profetas. E aí estariam membros de outras nações, e o exemplo que a Torá dá é o Bilam, né? O Ramban diz que ele só profetizava quando ele estava bem. E esse estar bem é estar consciente. Então a pessoa tem esse período intermitente de inspiração que passa. Como o Ramban falou, é como um clarão que dá e depois a pessoa volta a ficar no escuro de novo. Agora é interessante isso, porque o filho do Ramban diz que o Bilam era um profeta pleno. Então eu só coloquei isso para mostrar que nós temos poucas informações tradicionais a respeito do Bilam, né? A maioria delas enfatiza os aspectos negativos do Bilam, que ele era muito dinheirista, né? Então, tal. Mas é muito interessante notar que, portanto, isso não desabonava o seu efeito profético, mostrando, portanto, que isso não depende de uma questão de crença, mas é um estado de ser. Ele sabia, vamos dizer assim, se silenciar. Ele sabia parar para ouvir o Hashem, que é você sair da mentalidade egóica. Mesmo que, no final das contas, ele não seguisse a mesma ética de Israel, no caso. Porque ele extorquia mesmo os idólatras, não? E isso não removia dele, né, a questão profética. Isso é que é uma coisa interessante de notar. Talvez os dois comentários do Ramban e do Filho trabalhem juntos para esse tipo de entendimento, né? Enfatizando que é uma coisa natural, né? Porque se é uma coisa que depende de uma opinião específica religiosa, de uma doutrina específica religiosa, qualquer desvio dessa doutrina religiosa invalidaria a coisa. E, ao que parece, não é assim que funciona, né? Depois de Ishayahu 63:9. Bechol tzaratam lo tsar umalach panav hu shi'am be'ahavato bechemlato uga'alam vainatlen vainasem kol yemei olam. Em todas as dificuldades deles, ele foi atribulado, então o malach de sua face os livrou. Em seu amor e compaixão, ele os redimiu, e a expressão ali vainasem, ele os elevou. Urashi diz assim: isso fala da Shekhinah de modo antropomórfico, proporcionando ao ouvido o que é capaz de ouvir. Porque esse é o ponto, né? Para Urashi era muito claro o uso constante de antropomorfismo, porque isso é um tema, digamos, totalmente
elevado nesse sentido de não, você carece de termos, e quando a coisa fica muito abstrata na Bíblia hebraica, ela carrega aquilo de antropomorfismo. Essa é a dica de que o tema é superior àquilo que está sendo colocado. Quanto mais elevado é o tema, mais pesado em antropomorfismo ele será. O Ramban cita essa passagem no livro 2, capítulo 29. E lá ele está catalogando esse e vários exemplos do Yeshayahu. E explicando esse termo em particular, o Ramban diz assim: ele relata a bondade realizada pelo Hashem para nós. Hashem não carregou fisicamente os judeus. Ao invés disso, ele os exaltou pelo triunfo sobre os adversários. Note isso, né? Então, o capítulo 63 do Yeshayahu fala da Shekhinah como um malach que está pisando, né, o vinhedo, malach destruidor nesse sentido, pisando os vinhedos de Israel e o sangue das uvas manchando as suas roupas. O Yeshayahu lembra as coisas boas que o Hashem fez a Israel, voltando ao tema da rebelião, da apostasia, da oposição à idolatria. Então você nota, através disso, como que os termos são intercambiáveis. Né? Shekhinah pode ser malach. Malach pode ser malach de destruição, porque geralmente a pessoa tem a tendência de colocar Shekhinah, ou presença divina, em alguma coisa positiva, e o malach em alguma coisa negativa. A Bíblia hebraica não tem esse tipo de problema, porque essas coisas, na verdade, são todas alusões umas das outras. No fundo, é tudo alusão de percepções diferentes do Hashem. Né? Só que nenhuma delas é literalizada, ou seja, nenhuma delas é para ser considerada em separado. E aí, a próxima definição, que é Bamidbar 16.3, fala: Vai kahalu al Moshe ve al Aharon vai omru alechem rav lechem que kol aeda kula kedushim uvtocham Hashem medua titnasu al kahal Hashem. Eles se reuniram contra Moshe e Aharon e disseram-lhes: vocês se valorizam em demasia, afinal toda a comunidade é sagrada, todas as pessoas, e Hashem está entre eles. Por que então vocês se elevam? E essa expressão titnasu, né? Acima da Assembleia de Hashem. Então, a questão feita não foi porque vocês colocam num pódio, porque vocês estão num pedestal, mas porque vocês se exaltam agindo como se fossem mais sagrados. Isso, é claro, é uma acusação. Ela está falando do Korach na rebelião dele contra Moshe. O Ramban responde lá no livro 2, capítulo 35, a pergunta que o Korach fez aqui, né? Provendo a compreensão de que a profecia mosaica era resultado da humildade de Moshe. Por isso que a profecia dele era maior. A profecia do Moshe não era maior porque ele era mais santo, ou porque Moshe tinha poderes mais do que os outros. E sim o fato de Moshe, né, como o texto aqui coloca, quando Korach o confronta, ele cai com o rosto em terra. Né? E ele propõe uma evidência contra si mesmo. Ele diz que não vai fazer nada contra o Korach, e ele diz, olha, se nada acontecer com ele, e ele viver a vida e morrer como morrem todos os homens, então, a partir de hoje eu sou um falso profeta. Agora, se acontecer uma coisa inédita, e aí os sábios até dizem, aí ele inventou da cabeça dele isso. Ele falou na hora, tipo, sei lá, o chão abrir. Daí só assim vocês vão saber que é o Hashem que fala por mim. E aí o fenômeno ocorre, né? Então, aquilo é para mostrar que ele não tinha problema em ser deposto ou deixar de ser. Ele não tinha a cobrança de ser reconhecido. Né? Ele falou, deixa assim. E por que ele toma essa medida drástica? Por causa do já estabelecido conceito de que o falso profeta é passível de pena capital, né? Na tradição. Então, por isso que ele colocou para si mesmo. E aí Terrilim, então quer dizer, ele colocou a própria situação na época, né? A própria vida. Porque então, se ele viver normal, eu já sou um falso profeta. Né? Então o Korach poderia decidir pela pena capital do Moshe. Esse era o ponto. Né? E aí Terrilim 94. El Nekamot Hashem, El Nekamot Ufia, Unase Shofet Haaretz, Hashem Gamul Al-Geim. Então, El, ou força, né, das vinganças, Hashem,
El das vinganças aparece. Confirma-te como juiz da terra, retribui o soberbo como ele merece. Então esse é Terrilim, né? Então, de novo, aqui não é esse inace, né? Suba, não é suba no sentido sobe lá em cima, e sim assuma o papel de juiz, ou seja, o papel de Elohim, que é o conceito da linguagem bíblica para juiz, para aquele que penaliza. Tirado da onde? Da realidade, das coisas no mundo real que se impõem sobre a pessoa sem perguntar nada para ela. Então, essa é uma abertura, note, né, de uma daquelas canções dos degraus que era cantada no templo pelos levitas, note isso, né? O Davi nunca cantava essas músicas aqui. Essas músicas que ele compunha eram para os levitas cantarem, não ele. Ele não cantava, ele não era levita, né? Então ele compunha, e nessa específica fala da canção para o quarto dia. Por quê? Porque no quarto dia é o dia, na narrativa do Bereshit, que fala da criação do sol e da lua, que era o foco da idolatria nesse período que o Davi quer apontar. A idolatria famosa que estava ali no pedaço era o culto do sol e da lua. Então ele está ali falando contra os idólatras, né? Então esse El Nekamot, de novo, né, um sentimento, ira, vingança, ódio. Toda vez que esse tema aparece na linguagem da Escritura, o tema é idolatria. Então, aqui no caso, a idolatria que se fazia do sol e da lua. Os judeus faziam. Ele não está falando dos idólatras dos outros povos. Está falando de judeus que estavam cultuando sol e lua. Entendeu? Então, o El Nekamot aqui é Hashem se imponha sobre eles. Né? Se imponha sobre eles. Por isso, confirma-te como juiz da terra. Da terra, no caso, terra de Israel. Ou seja, não deixa eles fazerem a idolatria aqui e isso sair impune. Essa era a ideia. Né? E, portanto, o tema geral do capítulo sobre a questão da divindade, né? E a atuação dela em relação ao povo de Israel, aos servos da divindade, que aqui estavam dizendo que eram servos, e qual era a justificativa? Né? O Ramban, no Avodah Zarah, ele tem o Ilhot Avodah Zarah dele, ele fala que os idólatras começaram esse negócio de cultuar sol e lua porque eles diziam que o sol e a lua eram servos de Deus. Portanto, representantes de Deus. E como o sol e a lua seriam os dois filhos de Deus, né? Quem honra o filho, honra o pai. Esse era o argumento. Né? Então, quer dizer, por quê? Porque o Deus de Israel era abstrato demais. Não tinha forma, não tinha imagem, não tinha nada. Então eles tinham que arrumar um filho, tinham que arrumar alguma coisa que representasse. A idolatria sempre precisou desses recursos, porque com esses recursos você consegue mais público do que com o recurso de você não ter nada para representar a divindade. Né? Então, por isso, o Terrilim contra esse tipo de ideia. E, portanto, a representação, né, do termo aqui de elevar-se nesse aspecto. E aí, Ishayahu 57,15 é o próximo verso mencionado. Então, esse diz: Kiho amar ram venissa shochen ad vekadoshmo maron vekadosh eshkon ve'et daka shfal ruach leachayot ruach shfalim uleachayot lev nidkaim. Pois assim diz o mais alto e exaltado, Ram Venissá, usou os dois termos, né? Que vive para sempre, cujo nome é Kadosh. Vive em um lugar alto e distinto. Então, de novo, né? Mas também com o contrito e o humilde, a fim de avivar o ruach do humilde e o coração do contrito. Então, essa passagem é adequada para o Rambam porque tem os dois. No verso, nós temos uma advertência, aqui nesse capítulo, que é o 15, né, 57:15, mas no verso 13 tem a advertência contra a idolatria propriamente dita. Né? Portanto, estamos no mesmo tema, falado do Terrilim antes. Né? Então, a ideia justamente é essa. Há sempre o risco da pessoa idolatrar os atributos divinos. Ou seja, ela idolatra a percepção que ela tem do Hashem. E é este o sentido de você transformar a ideia do Hashem
num ídolo. Para você fazer isso, você separa, você objetifica a ideia do Hashem. Ou seja, você objetifica a sua percepção da divindade. E essa objetificação causa essa mudança. Ou seja, quem prestava culto para o Sol e para a Lua estava achando que estava prestando culto para Deus. A idolatria nasce da pretensa ideia de eu inventar o meu próprio culto, de eu criar a minha própria versão da coisa, ao invés de eu deixar como está. Eu querer satisfazer a todo custo a minha necessidade emocional. Então, ela está colocando novamente a questão da humildade, que para o Ramban é justamente o seu recolhimento e a sua aceitação do não saber. O Hashem não é o conhecido. O Hashem é o mistério. E este reconhecimento do desconhecido é o conhecimento. Porque aquilo em você que conhece o Hashem não o faz por via da mente. Porque a mente objetifica. E isto, que é o Hashem, não pode ser objetificado. Então o conhecimento é direto do intelecto ativo. Não passa pela mente. É uma percepção. E, portanto, por isso eu digo, eu gosto de usar esse termo, é uma, portanto, constatação. O Hashem não é entendido, ele é constatado. Então, essa constatação te deixa incapaz de elaborar sobre. Ou seja, adicionar atributos. Por isso que o Ramban diz, como que você sabe que você progride no entendimento do Hashem? Pelo que você percebeu que não é. Não pelo que você afirma que é. Esta é a humildade. A humildade, justamente porque ela é humilde, porque ela te impede de afirmar coisas que inevitavelmente estarão equivocadas. Porque se tratam disso que não pode ser afirmado sobre a divindade. E o filho do Ramban cita essa mesma passagem para falar justamente que ela lida com a anulação do ego. Então, para ver que o ensino passou com o mesmo teor. Mesmo que você tem que notar que o filho do Ramban entende a senda de como o caminho deve ser vivido de uma maneira completamente diferente do pai. Não? Mas esse conceito passou similarmente. Não? Então, quando ele fala disso, no livro dele, ele diz, aonde quer, ele cita, na verdade, o Talmud, não é ele que diz isso, é o Talmud que diz, no Tratado de Megilá 31a. Aonde quer que você encontre a grandeza de Deus, ali você encontra humildade. Então, qual é a ideia por que você encontra humildade? Porque a pessoa que realmente entende o Hashem, ele não adiciona atributos ao Hashem. Hashem é isso. Hashem é isso. Isso que você constata quando você foca no momento presente. Isso é o Hashem. Isso não pode ser teorizado, transformado em objeto mental. Isso é constatado diretamente por aquilo em você que percebe a realidade nesse momento. Então você não adiciona nada. Perceba, por isso que não tem teologia em volta disso. Porque como é que pode haver teologia se você não pode adicionar nada? Teologia é uma objetificação da ideia e, portanto, a criação de um ídolo. Então, o Ramban declara, elevação em nível, qualidade, poder, elevação em espaço. E, portanto, nós temos essas ideias, nível, qualidade e poder. E ele continua dizendo, habilidade, benevolência, perfeição e outros. Como tais concepções variadas derivam de uma única ideia. Por que ele faz esse tipo de pergunta? Porque esta é a introdução maimonidiana do conceito de atributos divinos, de atributos essenciais. E é justamente a maneira que o Ramban trabalha a ideia do emanacionismo, uma ideia que vai sobreviver em diversos campos da filosofia, vem
desde o período que até foi citado no nosso grupo, né, de Plotino, filósofo, aonde a divindade tem como manifesto a realidade, né, ou seja, tudo que existe. A divindade não está num ponto, ela não é um ponto de luz em algum lugar, mas sim a totalidade da coisa. Então é por isso que esse tratado é uma introdução aos conceitos de atributo divino. Bom, então essa é uma primeira parte para analisarmos esses temas. Na nossa próxima aula nós vamos entrar nesse tema mais profundamente, que é a questão da teoria dos atributos do Oxum, para que nós possamos continuar trabalhando esses conceitos de maneira mais aprofundada. Então, dúvidas em relação a esses textos comprobatórios, a estas primeiras reflexões, vocês usem os nossos canais de comunicação para expressar, e aí nós nos vemos na próxima aula do Bestrata Hashem.